Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Perfeito, né? Vamos para mais um vídeo, né, no canal Casa de Amparo Guerreiros da Luz. Para quem não me conhece, eu sou o Duda Ribeiro e eu sou o dirigente espiritual de Casa de Amparo. Eu recebi uma pergunta, tá, no nosso canal do YouTube para falar sobre ansiedade, tá? Que a gente fez um último vídeo que era técnica para o perdão. Muito legal que está aqui no nosso canal, que todo mundo deve assistir, tá bom? Então a gente vai falar de ansiedade, mas nós vamos falar da ansiedade, tá? Como ela funciona, a sua repercussão, tá? E acima de tudo a gente vai falar da ansiedade, o que ela influencia na mediunidade, tá? Como a mediunidade pode influenciar muito a ansiedade que a gente tem. A gente precisa entender, eu abro esse vídeo falando assim, o grande mal da humanidade se chama ansiedade, tá? E a gente vive um mundo, tá? Um sistema que ele impõe que a gente tem que ter muita coisa para fazer. Ou seja, são 48 horas que a gente tem que colocar em 24 horas. Quando as pessoas chegam até mim, tá? Que eu trabalho como terapeuta, a primeira coisa que eu faço é as pessoas organizarem os seus horários para que elas possam ter tempo. E aí nesse momento é que começam os problemas. Como assim ter tempo? Tempo para parar. Se você que está me assistindo e você quer deixar de ser ansioso, você precisa entender uma coisa. Você precisa aprender a relaxar. Você precisa aprender a parar. Entenda que você não precisa estar correndo o tempo todo para provar para as pessoas, para os familiares, para a sociedade que você é um trabalhador, que você é uma pessoa esforçada, que você está sempre se puxando. Não, você não precisa disso, entende? E eu quero que a gente possa trocar uma ideia nesse vídeo. Porque o que acontece? Qual que é a raiz da ansiedade? Raiz, o cerne da ansiedade, o pensamento. Pensamos, logo ficamos ansiosos. E o grande problema é pensar demais. Síndrome do SPA, síndrome do pensamento acelerado. Hoje em dia eu percebo que as pessoas, principalmente os ansiosos, eles estão ou no passado ou no futuro. Os ansiosos estão remoendo tudo aquilo que deu de errado no passado e preocupados com aquilo que pode acontecer no futuro. O ansioso ele não consegue viver o momento presente. E falando de espiritualidade, toda pessoa que deseja trilhar o caminho espiritual, ela precisa entender o seguinte, que o verdadeiro poder está no aqui e no agora. Porque é nesse momento que a gente vai definir o que vai acontecer na nossa vida. E se a gente não está presente nesse momento, a gente começa a ter muitos problemas. As pessoas já acordam de manhã presas ao passado e pensando no que vão fazer no futuro. Ou seja, a mente domina as pessoas. E quando você começa a viver o presente, o aqui e agora, é você que domina a mente. Então o que acontece assim? Todo ansioso, ele passa por processos que são esses, tá? Todo ansioso, ele tem muito medo. E a gente precisa entender o seguinte, a ansiedade, tá? Ela começa assim, com pensamentos muito acelerados. Uma piora desses pensamentos acelerados, ansiedade. Uma piora da ansiedade, síndrome do pânico. Quem já tratou pessoas com síndrome do pânico sabe que toda pessoa com síndrome do pânico tem muito medo. E algo nem está acontecendo, mas a mente pega ela de uma forma que como se estivesse acontecendo e a pessoa entra em pânico, ela entra
ela começa a projetar muito medo, que é algo que nem aconteceu está acontecendo, e ela se perde completamente. Existe uma piora da síndrome do pânico? Sim, esquizofrenia. Naquele momento a mente ela toma conta do teu cérebro. Naquele momento você começa a ouvir vozes, gritam lá na rua, você acha que está falando com você. Naquele momento a pessoa se perde completamente. Então uma das coisas que a gente precisa entender, tá? Precisa compreender que espiritualmente, psicologicamente, uma das grandes características de uma pessoa ansiosa é medo. E aí uma das coisas que eu queria falar para vocês, né, que é um outro sintoma, que a maioria dos ansiosos, eles não têm espiritualidade, tá? Como assim, Duda? Eu tenho espiritualidade, eu vejo vídeos, eu leio a Bíblia, não sei o quê. Cara, se você realmente tivesse espiritualidade, ou, vamos trocar palavras, se você tivesse Deus, se você tivesse uma conexão com Deus, com o Criador, você não teria medo. Porque eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu recebi de um preto velho, pai Joaquim de Aruanda, que ele me falou assim, ó: filho, medo é falta de fé. É uma frase que acompanha a minha vida. Medo é falta de fé. Você concorda comigo que medo é falta de fé? Porque se você confia na luz que te ilumina, se você acredita em Deus, que existe consciências, olhos espirituais olhando para você, existem os olhos ruins, claro, mas existem os bons também. Esse é o equilíbrio da balança. E que não cai um fio de cabelo do homem sem que assim Deus o permita, você não precisa ter tanto medo assim. Então todo ansioso, ele tem muito medo, e uma outra característica, ele não tem a conexão com Deus, com o Criador. Ele não tem a sua espiritualidade. Porque uma pessoa que tem o seu lado espiritual muito forte, ele sabe que, tá, ok, eu sinto medo sobre isso, mas eu tenho fé que eu não ando sozinho por esse mundo, e eu vou seguir o meu caminho e vou enfrentar esse medo. Seria esse o correto que a gente deveria fazer. Então, assim, quando você... Porque uma coisa que a gente precisa entender sobre espiritualidade. Espiritualidade, ela fica muito bonita na boca, na palavra. Mas nas atitudes, entre falar e fazer, existe um oceano. Eu sempre vou falar isso. As palavras podem mentir, mas as suas atitudes sempre vão falar a verdade. Então eu vejo muita gente falar de espiritualidade, de iluminação, de ser espiritual, mas, cara, a verdadeira espiritualidade é naquele momento de medo, onde você está morrendo de medo e você, peraí, só um pouquinho, eu não ando sozinho por esse mundo. Eu preciso confiar na luz que me ilumina. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar nos mentores, nos guias e na espiritualidade. Então, você quer tratar a ansiedade? Como é que está a sua conexão com Deus? Como que está a sua conexão com você? Como é que está a sua conexão com a sua espiritualidade? Lembrando que espiritualidade, ela é prática. É a todo momento, é a todo instante. E quando a gente quebra esse espaço de tempo em ficar preso ao passado e ao futuro, e a gente fica atemporal no momento presente, a gente quebra isso aí. Outra coisa, todo ansioso, ele tem uma característica, ele é controlador. Ele quer controlar as coisas. Ele quer controlar tudo. Mas, cara, a gente não tem o controle de tudo nessa vida. Vou falar novamente, já falei isso em outros vídeos. Para a gente entender o segredo da felicidade, da alegria, a gente precisa entender duas coisas. Tem coisas as quais a gente tem o controle. Quais são as coisas que a gente tem o controle? Vamos lá. A gente controla o que a gente pensa, nem sempre, mas a gente precisa aprender a controlar. Controlar o que a gente fala, controlar nossas atitudes, controlar a nossa vida. O que a gente não tem controle? Sobre a morte, perda de emprego, catástrofes naturais.
A gente não tem controle sobre as pessoas. É uma das coisas que a gente precisa entender sobre isso. Então, esse controle que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja, tem coisas que a gente não tem o controle. E o ansioso, ele busca uma desculpa. Não, cara, eu vi de uma menina, no final do ano, que ela tinha brigado com o namorado, e ela me mandou uma mensagem: Duda, será que ele vai voltar? Só que daí ela mandou uma mensagem, mas já, né? Porque eu gosto de me programar pro final do ano, porque se ele vai voltar, daí eu quero me programar pra gente passar o final do ano juntos. Falei: olha, em primeiro lugar, eu não sou vidente, eu não sei se ele vai voltar. Ah, mas como tu trabalha no centro espírita, eu achei que talvez tu soubesse. Não, cara, não sei. Só que assim, ó, tu tá tentando me dar um migué, tu tá tentando me manipular. Tu quer que eu te dê uma resposta que eu possa prever o futuro para que tu saiba o que vai acontecer. Tu quer controlar uma coisa que tu não tem controle. Nós não temos controle sobre o outro, principalmente em relacionamentos. Uma pessoa diz: ó, não quero mais, vou acabar. Tchau, meu irmão, já era. Então a gente precisa entender o seguinte, assim, ó, a ansiedade, ela precisa ser controlada. E a forma de controlar a ansiedade é: controla os teus pensamentos. Só existe uma forma de controlar os pensamentos, é observá-los. Quer controlar a ansiedade? Observa os teus pensamentos, te coloca como observador da mente. Não briga com os pensamentos, não queira pará-los, não queira mexer, só observa. Tu vai perceber que a maioria dos pensamentos são repetitivos, inúteis e não servem para nada, e pensamentos de passado. Sobre o passado, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, que eu estou sempre falando, mas vou falar novamente. Cara, o que passou, passou. Não tem como a gente voltar atrás. Se você errou, não se culpe. O se culpar é o lado negativo da força. O lado positivo é você botar consciência. Tá, vem cá, lá atrás eu errei, ok. Eu aprendi com o erro? Aprendi. Não aprendi, então eu tô com um problema, eu preciso aprender. E muitas vezes a vida vem nos testar se realmente a gente aprendeu ou não com o passado. E se você aprendeu com o passado, deu, irmão, para de ficar remoendo aquilo, para de se culpar. Eu sempre vou falar que o passado é como um arquivo morto de empresa, que tu abre ali, né, a gaveta para ver. Lá em dezembro de 1993 eu fiz essa merda, tá, beleza, aprendi, fecha o arquivo e não fica remoendo aquilo ali. O futuro, cara, a Deus pertence, mas se a gente viver o presente com consciência, ó, eu preciso fazer isso, eu preciso pagar minha aposentadoria, porque eu vou envelhecer, eu preciso ter uma previdência, porque eu vou envelhecer, eu preciso... Se você fizer isso agora, cara, vai estar tudo certo. E uma das coisas que todo ansioso precisa entender é o seguinte: essa ansiedade, tá? Ela vai gerar problemas de saúde. Porque a mente, o cérebro, de tanto pensar, ele manda uma informação pro coração que tu tem muita coisa para fazer. Que tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muitas vezes, tá? Ele te deixa ansioso porque tu tem que fazer muita coisa, porque tem muita coisa para fazer. E aí o que que acontece? Ele libera hormônios no cérebro, fazendo com que teu coração bombe cada vez mais rápido, porque tu precisa de energia e de força para fazer tudo aquilo que tu tá pensando. Só que na verdade tu não tem tudo isso para fazer e o teu coração fica em modo acelerado o tempo todo. O que que acontece? Pode falar com qualquer médico. O coração fica acelerado o tempo todo, tu vai ter problemas de pressão alta, tu vai ter problemas de coração, problemas cardíacos. Então, a ansiedade, ela vem para nos mostrar que a gente precisa viver um momento presente. Sobre mediunidade e a ansiedade, que eu gostaria de falar. Muitas vezes o médium, tá? Ele sente que algo está para acontecer. Ele sente uma energia estranha no ambiente, no ar, e
o que acontece? Como ele não entende aquele processo mediúnico, ele começa a ficar aflito e muito ansioso, porque ele não está entendendo aquilo que está acontecendo. E o que acontece? Ele não consegue em momento algum se acalmar, porque cansei de ver médiums chegarem até mim. Duda, eu sinto que algo vai acontecer, eu tô muito nervoso, eu tô muito aflito. Cara, primeiro de tudo, acalma o coração. Tu sabe o que vai acontecer? Não. Então te acalma e fica observando a tua vida, teu trabalho, os teus familiares. E se algo acontecer, tenta aprender com aquilo. Para que se algum outro momento acontecer, tu possa entender os sinais que a espiritualidade e o universo estão te dando, para que tu possa talvez até evitar alguma coisa. Porque todo ansioso, ele precisa entender o seguinte, assim, cara, eu tô pensando muito sobre isso, eu tenho como resolver isso? Tenho. Vai lá e resolve. Não fica deixando para amanhã, não entra em procrastinação. Outra coisa, você não sabe o que está acontecendo, tenta se acalmar, tenta ficar observando aonde vem essa energia. Se você é médium, entenda que muitas vezes esses pensamentos acelerados, muitas vezes pode ser um processo obsessivo, de obsessão, onde um obsessor, um ser das trevas, por saber que você é ansioso, ele só implanta um pensamento na tua cabeça e você já desequilibra completamente. Tá, mas espera aí, por que eu estou pensando nisso? Calma. A gente vive o mundo dos ansiosos, e principalmente eu vejo assim, os mais velhos, as pessoas mais velhas, elas estão muito ansiosas, e as crianças muito ansiosas. Hoje eu fui almoçar com meu pai, estava conversando com ele, e ele fez uma pergunta, eu falei, não, a gente estava falando sobre aonde ele nasceu, lá na Criúva, né, lá na Mulada, no interior aqui do Rio Grande do Sul. Aí ele falou, tu lembra lá da Mulada? Eu fui falar pra ele, não, eu lembro quando eu tinha 10 anos, sabe aquele salão? Ele, sim, aquele salão. E ele já me cortou, porque ele tá muito ansioso, que eu nem consegui falar. E ele emendou cinco assuntos naquele ali. Porque naquele salão, ele uma vez era de madeira, daí reformaram, porque logo ali no salão tem a cancha de carreira, nós corria de cavalo ali, vencia, e haha, e já emendou. E eu fiquei assim, cara, ele me fez uma pergunta, eu só observando ele assim, ó. Ele me fez uma pergunta e eu não consegui responder para ele se eu me lembrava ou não da igreja. E assim, o ansioso, cara, a gente precisa entender assim, ó, é muito fácil reconhecer um ansioso. O cara fala muito, o que é a palavra? São pensamentos externados. Está exteriorizando pensamentos. Então, a pessoa que fala muito, ela não ouve. A pessoa que está mais no aqui e agora, no silêncio, que nem você que está me assistindo, você está completamente me ouvindo nesse momento, absorvendo as coisas. Então esse processo assim, de autoconhecimento é, por que eu sou tão ansioso? Eu preciso observar mais a mim mesmo, preciso observar os meus pensamentos e fazer uma autoterapia. O que eu quero para minha vida? O que eu não quero mais? Esse pensamento que eu quero para minha vida? Esse eu não quero mais. Outra coisa, você é médium, entenda que energias, irmãos espirituais vão influenciar na sua mente, o pensamento vai gerar ansiedade. Por isso que é importante essa calma, essa tranquilidade. A verdadeira sabedoria está em estar calmo. Pode estar o mundo caindo ali, as pessoas totalmente desequilibradas, mas você tenha calma. A tranquilidade de ter uma visão que a maioria das pessoas não tem naquele momento. Outra coisa, entender o seguinte, assim, ó, ser ansioso, isso é legal, isso é cai a ficha. Cara, eu sou ansioso, eu canso de ver. Cara, não é legal ser ansioso, ponto. Ser ansioso é como se fosse uma doença, você está doente. Ah, como que eu saio disso? Cara, as pessoas querem sempre o mais fácil, remédio. Remédio vem do latim remediar. Qualquer remédio só está ali para remediar. A forma de nós controlarmos a ansiedade é através do autocontrole. Outra coisa, meditação. Sentar, acalmar a mente, ficar no aqui agora, fechar os olhos, tua mente vai lá para o passado, volta, traz ela para o presente, vai lá para o futuro, volta, traz ela para o futuro.
traz ela pro presente, a mente está lá no futuro, traz ela pro presente, cara, e aprendermos a dominarmos a nossa mente. É isso que a gente precisa fazer. E ninguém vai fazer isso pela gente. As pessoas estão cada vez mais com problema de coração, ansioso, coração bombando o tempo todo. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Precisamos dominar, sim, cada vez mais precisamos dominar a nossa mente. Porque aqui é o central de controle. Entender que o que é real e o que não é real. Principalmente no lado mediúnico, né? Eu acho que todo médium equilibrado é aquele que questiona tudo e ele questiona a sua mediunidade. Cara, eu questiono a minha mediunidade o tempo todo eu questiono a minha mediunidade. E muitas vezes, quando eu tenho uma opinião sobre uma coisa, eu analiso aquela minha opinião sobre aquela coisa e com o passar do tempo eu posso vir a mudar. E eu acho que esse processo é evolutivo. Então, a ansiedade, ela é gerada por excesso de pensamentos. Então, a gente vive um mundo que cada vez mais tem coisas para fazer. Parece que a gente precisa estar fazendo muita coisa para provar o nosso valor, enquanto que se a gente fizesse menos coisas, né? Menos coisas, a gente poderia provar o quanto a gente é eficiente também. Então a gente precisa entender esse processo. Não precisa estar fazendo 1 milhão de coisas para ser reconhecido pelas pessoas. Basta fazer aquilo que você tem que fazer, mas faça bem feito. Faça no aqui e agora. Faça presente. Esteja presente de corpo e alma naquilo que você está fazendo. E você terá a certeza de que você está no caminho certo. Uma das coisas que eu vejo muito no ansioso é como ele fica no passado. Coisas incríveis que ele viveu e hoje ele não vive mais. Cara, já passou. Vira a página. Vamos seguir. Você pode ver coisas tão boas quanto, mas você precisa virar a página, se desapegar daquilo. Ficar preso ao passado por erros, culpa. Errar, todo mundo erra. Aprender com os erros, meu irmão, aí é realmente o diferencial de cada um. Preocupação com o futuro. Cara, eu vou te falar uma coisa, o futuro a Deus pertence, mas é claro que a gente não pode ser negligente, a gente precisa fazer algo para o nosso futuro, mas tem que estar no aqui e agora para poder fazer isso. Sobre mediunidade, todo médium precisa se conhecer, é saber separar o joio do trigo, o que é meu e o que não é meu, porque muitas vezes essa ansiedade é gerada por irmãos desencarnados que se aproximam do médium. Geralmente é pelo médium que está tendo assim, ele está prevendo, né, um médium sensitivo, algo que pode vir a acontecer. Ele está sentindo energias que já estão acontecendo em um outro país, numa outra cidade, que podem chegar até ele, e ele não entende aquilo, ele se desequilibra todo. Que no correto, que eu falo para esses médios calma, respira, observa. Observa se não é uma coisa que tu está criando na tua cabeça ou se realmente é algo espiritual que daqui a um dia, 2, 3, daqui a uma semana vai se manifestar e tu só tem que aprender com isso. Precisamos entender, pessoal, que a verdadeira espiritualidade, ela está no silêncio. A verdadeira espiritualidade, ela está na calma. A verdadeira espiritualidade, ela está na paciência. Sempre vou falar isso. Paz, ciência. Ciência da paz interior. Paz de pensamentos. Difícil pra caramba. Eu não estou falando que vai ser fácil. Aqui a gente tem assuntos complicados, difíceis, como o perdão. Mas a gente precisa entender, tá? Que a ansiedade dá para controlar sim, desde que a gente tenha disciplina, tá? E a gente, todos os dias, a gente treine a autoobservação. Um livro que ajuda muito a todos os ansiosos é O Poder do Agora, que eu indico, de Eckhart Tolle. Ou seja, vivermos mais o aqui e agora. E pararmos de ficar nos preocupando e observar a nossa mente, o medo que ela coloca na gente. Eu briguei com ele, meu Deus, será que ele está com outro? Tu nem sabe se isso aconteceu, mas tu já está projetando medo de perder a pessoa com outra pessoa. Querer controlar. E uma, das características do ansioso que a gente tem que frisar. Todo ansioso ele não está conectado com Deus.
não está conectado com a espiritualidade, ou seja, conectado com aquela força que te mantém, que te sustenta. Cara, essa frase eu sempre vou falar e sempre vai acompanhar. Medo é falta de fé. E o que é fé? Fé é acreditar, fé é esperança, fé é força, é resignação, saber que tudo passa, mas a única coisa que não passa somos nós, porque nós passamos por tudo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Mandem mais perguntas, nos ajudem a continuar com o canal aqui, tá bom? Mandem sugestões de temas únicos. Forte abraço, fiquem com Deus aí.